Olá, gente. Estamos mais uma vez dando continuidade ao nosso módulo de políticas públicas, partindo aqui para a nossa quinta aula, iniciando com a parte 1 sobre arranjos institucionais de políticas públicas. Professor Gonzaga Júnior, temos por objetivos o primeiro de analisar os arranjos político-institucionais para fins de políticas públicas. Posteriormente, estudar como o ambiente institucional é constituído pelas regras e fundamentos que orientam o funcionamento dos sistemas político e econômico. Depois, verificar possíveis mudanças significativas no arranjo das políticas públicas. Primeiro, partindo de um problema, esse problema passa pela capacidade do Estado de executar políticas públicas em um ambiente institucional complexo. Falar de executar política pública, nós vamos falando da capacidade do Estado em prover, em funcionar, em promover políticas públicas. Nesse sentido, saber sempre que o ambiente político ele é um ambiente complexo por sua própria natureza, pois envolve a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão cultural, né? E, obviamente, o campo da dinâmica política. Né? Alguns atores de interesse a serem coordenados e processados na execução de uma política pública. Primeiramente, a gente poderia falar das burocracias diferentes, dos diferentes poderes e níveis de governo. Parlamentares de diversos partidos, haja vista as mudanças, as transformações, tanto nos parlamentares, também quanto a diferenças existentes entre os partidos. Né? Nós temos mais de 34 partidos no Brasil, com ideologias, programas, pautas, metas diferentes e, portanto, o comportamento desses partidos na sua atuação parlamentar, ele é diferente, muitas vezes divergentes. Outra coisa que é importante frisar também é que um erro, digamos, programático da nossa política é que o fato de um determinado agente político estar envolvido num partido necessariamente não quer dizer que ele pensa igualmente aquele partido. Ou as contradições que existem dentre os partidos por no seu estatuto constar uma determinada pauta e a vida política prática, ela ser exatamente contraditória, antagônica àquilo que defende o próprio partido. Outros atores que estão envolvidos nessa dinâmica é a atuação de prefeitos e governadores, que obviamente têm e tratam com realidades diversas e específicas e, portanto, também integram esse ambiente complexo de disputa, mas também de apoio a determinadas políticas públicas. E atores da sociedade civil, sindicatos de trabalhadores, associações empresariais, movimentos sociais, ONG e assim por diante, que obviamente pautam também as questões do seu interesse como forma de pressionar, apoiar e também cobrar, né, o Estado, os agentes públicos, pela execução das políticas. Algumas questões para a gente avaliar se elas são obstáculos ou se são sinergias. Primeira dimensão, quando a gente trata da relação de eficiência, de rapidez e dos resultados. Então, a gente pode pensar que a inclusão de atores e interesses nos processos decisórios minam a capacidade de execução em ritmo acelerado. Né? Então, muitas vezes, atores divergentes, antagônicos ou, muitas vezes, não conhecedores daquele determinado tema, ele pode minar a capacidade de executar e diminuir o índice ou ritmo, né, para ter resultados mais eficientes e com uma rapidez muito maior. Do ponto de vista da legitimidade, do consenso e efetividade, a gente pode afirmar que a inclusão de atores é necessária para a obtenção de informação para a inovação nas soluções a serem perseguidas. Então, novos atores, eles podem ter
essas questões divergentes. Por um lado, eficiência, rapidez e resultado, mas também pode ou é um espaço de produção de legitimidade, de consenso e de efetividade. Então, a gente tem que estar sempre atentos e atentas para se esses novos atores, essa nova dimensão dessa maior participação, esse princípio muito mais democrático, participativo, com vistas a também um maior processo de transparência com novos atores, ele traz obstáculo ou eles funcionam mais como uma dimensão de uma sinergia. Alguns arranjos políticos institucionais, a gente pode dizer que a combinação de regras, mecanismos e processos que definem a forma particular como se coordenam atores e interesses na implementação de uma política pública específica. Primeiro que, em torno de cada política se arranjam organizações, mecanismos de coordenação, espaço de negociação e decisão entre, além das obrigações de transparência, prestação de contas e controle. Então, em torno dessas políticas públicas, essas organizações que tratam, que trazem, que agem como mecanismo de coordenação, são espaços dessa negociação e essas decisões. O objetivo, o foco, de fato, é a transparência, é a prestação de contas e é o controle. Então, pensando nesses arranjos políticos institucionais que têm essa finalidade, repito, como falei na aula anterior, de trazer uma dimensão muito mais democrática, não só do ponto de vista da participação, mas da transparência e do controle também. A análise dos arranjos nos permitem perceber o entrelaçamento dos traços mais gerais do ambiente político-institucional com os problemas, atores e processos de cada política. Então, essa nova dimensão desses arranjos político-institucionais, ou seja, a análise desses arranjos, é que vai perceber esse entrelaçamento. Então, para perceber esses arranjos, muitas vezes temos que perceber, verificar, analisar as políticas públicas dentro de uma dimensão mais sistêmica. Os arranjos que estão focados no viés muito mais político, para produzir até interesses, digamos, corporativistas, mas também arranjos sociais, arranjos econômicos, arranjos culturais, que deve-se perceber exatamente esses entrelaçamentos gerais políticos institucionais como os problemas, né? Então, vários atores vão passar por processos políticos diferentes também, né? A depender do grau de interação, de interesse, né? De apropriação que cada ator desse tem dessa política pública. Quando falamos atores, nós não estamos falando apenas de pessoas, nós estamos falando de atores num leque muito mais amplo. Atores podem ser instituições, atores podem ser exatamente os espaços de disputa. Então, ou seja, todos aqueles que estão envolvidos de forma direta, mas também de forma indireta na execução das políticas públicas. Pensando os ambientes, né, versus arranjos institucionais. A gente pode dizer que a produção de políticas públicas não se dá no vazio. Ou seja, primeiro a gente pensa ela se dá a partir de uma dimensão institucional. Ela se dá dentro das instituições. Regras formais e informais que regulam as interações, regulam essas interações. Mais uma vez, que nós falamos na aula passada, lembrando daqueles atos de 2013, né? Que foram atos de mobilização social que espalharam no Brasil inteiro, mas não produziu resultados. Porém, contudo, não produziu resultados positivos. Então, lembrando que um equívoco que havia naqueles atos era a negação da própria disputa política, a negação dos partidos políticos. Então, foi um movimento do qual a gente pode chamar de espontaneísta. Ou seja, como ele não tem pauta, como ele não consegue se colocar,
ele não consegue se portar dentro de uma instituição para daí gerar regras formais e informais e regular essas interações com vistas a chegar em determinados objetivos. Um ambiente institucional é constituído pelas regras e fundamentos legais básicos e gerais que orientam o funcionamento dos sistemas político e econômico. Então, nós podemos falar e pensar aqui dos movimentos sociais, por exemplo, para a gente não confundir movimentos sociais, eles, embora possam agir por vias não institucionalizadas, os resultados que os movimentos sociais querem alcançar, a negociação para alcançar os objetivos se dá dentro do espaço institucional. Uma outra coisa que é importante lembrar é que os movimentos sociais, eles são movimentos organizados, embora haja, muitas vezes, fora dos espaços institucionais, mas são movimentos organizados e com pautas próprias e específicas, tá? Diferentemente, repito, do que eu falei antes, da ideia de atos com viés de espontaneísmo e que não produz resultados eficazes. Pensando nos ambientes e ainda em arranjos institucionais, a gente pode pensar sobre a dimensão de haver contradições e antagonismos, sobre a dimensão da participação e da representação. Por exemplo, nós vivemos no modelo eleitoral de uma democracia representativa e ainda há pouca participação. Também falamos disso na aula passada, né? Os conselhos, né, os fóruns, as conferências eram espaços de participação política, de disputa, de arranjos institucionais para disputa de políticas públicas, mas que na nossa história recente estão bem fragilizados. Um outro espaço de antagonismo, muitas vezes, é a dimensão do controle social feito pela sociedade civil e muitas vezes um controle burocrático, né? Burocrático, muitas vezes fechado, sem a participação de outros atores. E a dimensão onde muitas políticas elas se colocam sobre uma contradição ou uma disputa entre o viés de autonomia e do controle. Quando políticas públicas elas teriam mais autonomias ou muitas vezes elas recheada de certas formas de controle. Alcançar um equilíbrio é sempre fundamental. Os arranjos institucionais, as regras que os agentes estabelecem para si nas suas transações econômicas ou nas suas relações políticas e sociais particulares. É uma outra dimensão. Depois a gente parte para a ideia da disputa também entre aquilo que é o macro e o microcosmo. O ambiente institucional fornece um conjunto de parâmetros sobre os quais um arranjo institucional opera. Um arranjo institucional especifica quais são os agentes habilitados a realizar uma determinada transação, ou objeto, ou os objetos das transações. Então, muitas vezes, é importante lembrar e estar atento que determinadas políticas públicas, determinados arranjos, eles se dão em ambientes diversos, pensando no ambiente mais macro e no ambiente mais micro de uma determinada política pública. Pois bem, assim a gente passa para a nossa parte 2, onde pensemos sobre a dimensão da transversalidade e a abordagem dos arranjos institucionais. Sempre importante lembrar que algumas mudanças vêm sendo registradas na nossa história recente, muito mais após o processo de redemocratização do Brasil, após a nossa Constituição de 88. Ou seja, nós temos apenas 30 anos onde essas mudanças vêm se dando e nem sempre a sociedade consegue participar, né, ou até mesmo acompanhar essas mudanças. Sempre bom lembrar, falei antes, Lei da Transparência, Portal da Transparência, por exemplo, é algo que ainda muita gente reclama como
uma dimensão onde não tem acesso às contas públicas, no entanto, elas estão disponíveis ali ao acesso dos cidadãos. Porém, a nossa cultura de não participação ainda nos impede de nos apropriarmos, né, desses mecanismos. Então, há um movimento de mudança na coordenação de políticas públicas que passa de modelos baseados em hierarquias e em setores para formas transversais, sistêmicas e participativas. Repetindo, modelos hierárquicos, por quê? Porque o Brasil é um país que tem uma história de um poder centralizador, de um poder, muitas vezes, ligado sobre uma dimensão autoritária. E, portanto, em nenhum poder autoritário você tem participação, você tem uma dimensão mais sistêmica e mais transparente. Poderes ditatoriais, centralizadores, né? Então, eles estão muito mais voltados para um fechamento dessa participação e aí os motivos são os mais diversos. Bom, então, que formas transversais, sistêmicas e participativas seriam essas? Primeiro, a ideia da construção de sistemas nacionais. Repito, o SUS, Sistema Único de Saúde, o SUAS, né? Sistema Único da Assistência Social, o Fundeb, por exemplo, né? Então, são sistemas transversais de participação. Formulação de programas com incentivo à adesão dos governos subnacionais e indução de comportamentos. Então, muitas vezes, políticas públicas que elas são executadas a partir da União, mas que induz a participação dos governos também, estaduais e municipais, no sentido de que tem por finalidade a mudança de comportamentos. Via de regra, repito aqui, mais uma vez, a Lei da Transparência, onde vários estados e vários municípios aderiram à Lei da Transparência e aos portais de transparência, garantindo maior controle social. Exigências de contrapartidas, ou seja, políticas públicas que exigem na sua base contrapartidas dos outros entes federativos. Institucionalização dos conselhos e fundos, né? Ou seja, políticas públicas que estão baseados, pautados, uma prerrogativa básica de a criação de conselho. Conselhos para, obviamente, repensar, para reformular, para avaliar a aplicabilidade de determinada política pública, mas também de fiscalizar, né? Responsabilidades compartilhadas pela implementação, o próprio nome já está dizendo, e novas formas de monitoramento e avaliação, ou, por fim, políticas públicas que ela tem ali um recorte territorial, ou seja, uma territorialização. Então, necessariamente, a territorialização ela não segue o recorte ali dos mapas políticos, digamos assim, mas onde os territórios eles estão muito mais vinculados sobre um recorte de identidade, por exemplo, do que necessariamente um recorte político que divide um estado ou outro. A capacidade estatal, ou seja, as políticas públicas são aplicadas pelo Estado, são formuladas, são executadas pelo Estado, pelo gestor público. Então, eu poderia falar da habilidade do Estado de atingir de forma efetiva os objetivos que pretende por meio de suas políticas públicas, como identificar problemas, formular soluções, implementar ações e entregar resultados. Esses são os desafios da capacidade do Estado, lembrando que o Estado não só na sua dimensão da União, mas nos seus 3 entes federativos e também nos 3 poderes, né? Bom, são os arranjos que dotam o Estado de capacidade de execução dos seus objetivos. Ou seja, o processo da articulação, de divulgação, de implementação, de fiscalização, de uma avaliação
percebendo todos os atores e atrizes, todas as nuances que estão envolvidas, ou seja, todos esses arranjos que dotam exatamente o Estado dessa capacidade de execução. Aqui, só para a gente pensar num esquema até de certo modo linear, né? Mas para a gente criar aqui um mapa mental que possa nos ajudar a pensar nessa capacidade, tá? Então, os arranjos e a capacidade do Estado de executar essas políticas públicas. Primeiro parte do objetivo, o ponto de partida são os objetivos que se quer alcançar com determinada política pública. O arranjo institucional, ele se dá exatamente nesse ambiente, primeiro de representação, nas suas mais diversas representações, que garante uma maior participação. Essa participação se exerce de forma mais efetiva, com mecanismos, com ambientes, com tecnologias de controle, e que esse controle ele não se dá de forma espontaneísta também, mas ele está formulado, baseado, fundamentado numa dimensão burocrática. Então, o arranjo institucional ele está dentro dessa toda essa articulação, desse processo dialético que vai procurar e produzir resultados que só serão possíveis a partir de duas capacidades. Eu falei logo nas nossas primeiras aulas que não tem como pensar uma política pública sem se apropriar de o conhecimento dessa arranjo, dessa articulação política. Então, a primeira capacidade é a capacidade política, mas a capacidade política ela também tem que vir associada a uma capacidade técnica. A capacidade política de articulação, de perceber os arranjos, é que vai produzir exatamente a sabedoria necessária que se associará à capacidade técnica de formular, de prestar contas, de executar e, por fim, produzir resultados. E o que seria isso? Vamos lá. Então, ainda dessas contribuições, dessa abordagem dos arranjos, primeiro a gente pode dizer que é necessário compreender empiricamente como políticas e programas estão sendo implementadas, ou seja, como são construídos, de que forma se organizam e que características possuem. A outra dimensão dessas contribuições seria de explicar os seus efeitos sobre os resultados das políticas. Como assim? Pensando de que formas as características específicas dos arranjos influenciam, positiva ou negativamente, o desempenho da ação estatal. E para isso, pegando a ideia das duas dimensões, a técnica e a política, essas dimensões são fundamentais para a compreensão desses arranjos e, mais uma vez, pensando lá no nosso gráfico, para produzir resultados. A primeira dimensão, a técnica administrativa, ela está ligada à competência para levar a efeito as políticas, produzindo ações coordenadas e orientadas para resultados, derivando aí o conceito de burocracia, tá? Não burocracia, uma dimensão negativa, que atrasa, que trava, mas produzir resultados, mas resultados orientados, ações coordenadas, como o próprio Weber diria, dentro de uma dimensão racional. E a outra dimensão que é fundamental é a dimensão política. A dimensão que diz respeito às habilidades em negociar com diferentes atores e processar conflitos sem ser capturada por interesses específicos. Então, o arranjo político ele é fundamental para a compreensão dessa dinâmica que nem sempre ela está vista na frieza dos dados. Alguns questionamentos importantes aqui para a gente pensar. Em que medida as características dos arranjos influenciam os resultados produzidos pelas políticas, programas e projetos governamentais? Quais capacidades estão presentes nos diferentes resultados observados?
A participação dos atores políticos e sociais e a existência de controles horizontais tendem a provocar ineficiências ou a promover maior responsividade e decisões de melhor qualidade, facilitando a implementação. Pois bem, aqui, de forma conclusiva, a gente conclui que é preciso fortalecer a capacidade do Estado de executar políticas públicas em um ambiente institucional extremamente complexo de dimensões históricas, políticas, sociais e econômicas nem sempre convergentes. Fortalecer significa capacidade de resolutividade, com eficiência, rapidez para responder às demandas e gerando resultados quantitativos e qualitativos. Sem esquecer, ao contrário, agindo com legitimidade, articulando consensos para efetivar direitos e reduzir desigualdades. E aqui nossas referências. Bem, deste modo, vamos finalizando o nosso 5º módulo e espero vê-los todos e todas na próxima aula.